o sistema reprodutivo feminino, quando eu estudei lá na faculdade de bioquímica, eu não dei muita importância nessas coisas, mas a bioquímica, ela é tudo, né, no nosso corpo. Então, assim, quando eu vou falar de órgãos sexuais femininos, eu tô falando, por exemplo, de hormônios femininos. E os hormônios femininos, eles dependem de uma glândula do cérebro para mandar, né, o sinal para a gente produzir. Depende de gorduras boas para a gente produzir. Então, depende do colesterol, que são a base dos hormônios sexuais. Depende do fígado que produz esse colesterol. Então, assim, é um sistema, a gente está lidando o corpo humano e a medicina ela é extremamente complexa, mas ao mesmo tempo ela é extremamente simples, porque se a gente simplificar o negócio, sabe? Se a gente voltar a se alimentar do jeito que alimentavam nossos bisavós, né? Com alimentos naturais, locais, sazonais, de acordo com a época do ano, né? Menos aditivo químico, menos industrializado possível, menos processado possível. Essa é a base de uma alimentação saudável para todos os órgãos do nosso corpo, não só para o sistema reprodutor feminino. E quando eu recebo essa pergunta, eu entendo o que a pessoa está querendo falar, né? Que assim, a gente fala muito, por exemplo, a gente escuta muito, cada vez mais frequente, endometriose, por exemplo, né? Síndrome de ovário policístico. As doenças do sistema reprodutivo feminino, elas estão cada vez mais frequentes e têm totalmente a ver com o nosso estilo de vida. Fato, né? E a inflamação está na base de quase tudo, tanto de doença do sistema cardiovascular, a inflamação é a base do problema, né? O Ayurveda começa a falar que é o desequilíbrio, né? O desequilíbrio dos doshas é a base dos problemas. Então, a nossa alimentação, ela é um desses pontos, né? Porque a gente não depende só da alimentação. Então, a alimentação ela é super importante para o sistema reprodutor feminino. Primeira coisa que a gente faz, por exemplo, com uma paciente com endometriose é olhar essa alimentação. A primeira coisa é olhar a alimentação. O excesso de açúcar, né, que tem extremamente inflamatório. A gente vive um consumo exageradíssimo de açúcar. Mesmo quem fala que usa pouco açúcar, você vai lá olhar, tem um consumo alto de açúcar, né? Porque tá em tudo que a gente consome, né? Açúcar, carboidrato em excesso. Então, a alimentação é importante para tudo. Só que não é só alimentação. Eu vejo muita gente preocupando só com a alimentação e deixando de lado a parte do movimento do corpo, né? A gente tem que estar ativo, tem que estar se movendo. A questão do sono. É uma coisa muito nova essa questão do sono. Mas a gente nunca escutou tanto falar sobre isso, né? Entender que existe uma coisa que chama cronobiologia, que é a gente estar sincronizado com o dia, a gente está sincronizado com a noite e luz. E isso faz uma repercussão tão imensa para o nosso organismo que cada vez mais estudos científicos mostram a importância disso. Inclusive os últimos prêmios Nobel de Medicina todos têm relação com a cronobiologia. Então, assim, não comer enquanto está escuro faz muita diferença. A noite é hora de dormir, o dia é hora de estar ativo, se movimentando. Então, estar sincronizado com esse sistema dia e noite, estar sincronizado com o planeta onde a gente está, mais uma vez aí, né? Estar sincronizado com a natureza, é extremamente importante e benéfico para o nosso corpo. E assim como também, por exemplo, né, o estresse. Então, aí entra a meditação, aí entram muitas práticas integrativas, né? Quando a gente está falando em estresse, porque por mais que a gente tenha uma vida super tranquila, super de boas, né? Mora em Paraty, na natureza, a gente está com o celular na mão, né? Então a gente está com o celular na mão. É uma abridinha no celular, é um estresse. Se a gente parar para meditar sobre isso mesmo, né? Sentir o que o nosso corpo reverbera quando a gente está numa rede social, a gente sabe que aumenta a ansiedade, né? Então a gente está produzindo ali cortisol, que é o hormônio de estresse, pouquinho em pouquinho, e isso gera um estresse crônico, né? E isso é mais uma questão para a gente prestar muita atenção. E aí entram práticas maravilhosas, integrativas, para a gente pensar e utilizar com esse paciente também. Né? Gente, é tudo uma coisa só. Não tem como dividir um órgão, nem dividir uma ferramenta, nem uma prática. É tudo conectado.